Type 1, double target is... Chemical plant may be advised to... Chopper 4. Simeone Campelo, dando prosseguimento à nossa segunda parte. Simeone, quando nós falamos de drone, nós não podemos deixar de citar, né, que a questão da nossa geopolítica mundial que está acontecendo, né, somente na Ucrânia, o muito uso de drones. Não que não tivesse sido usados antes, como foram usados no Iraque, na Síria, e outros países, principalmente com a atuação de grupos terroristas, guerras, tudo, né? E tem se falado muito desses tipos de drones, tipo kamikazes, que são usados bastante na guerra da Ucrânia. Sim. Especificamente, você como especialista, qual a capacidade de um drone? O que é possível ser colocado num drone, como nós estamos visto, atualmente que é divulgado na mídia, na imprensa em geral, e até da área militar, granadas, gases letais, entre outras coisas. O drone ele dá N possibilidade de você fazer uso de vários outros tipos de ferramentas. E essas nós estamos observando têm sendo usados constantemente, principalmente nessas guerras e nesses conflitos. Qual a sua análise, qual a sua visão sobre isso? Bom, Biratiara, a partir de 1994, apareceu o General Atomics MQ-1, que é o Predador, que aí começou realmente a utilização mais a miúde ali do drone como ferramenta de guerra. Correto. Então, o Predador foi o grande precursor dos drones de guerra, e ele ele voava, né? Ele foi substituído, mas ele ficava 14 horas voando, atingia 740 quilômetros de distância para fazer o ataque, e ele tinha lá os seus mísseis. Correto. 2 mísseis Hellfire, mísseis poderosos, que usavam lasers já naquela ocasião para marcar o alvo. Então, se tornou uma questão cotidiana a utilização dos drones a partir do evento lá em 2001 e o início da guerra ao terror. Então, ele foi armado em 2001 e ele realizou o primeiro ataque com morte lá no Afeganistão. Então, os Estados Unidos usaram o Predador pela primeira vez e realizaram um ataque remoto, matando gente lá no Afeganistão na questão da guerra, dando aí o valor militar a esse drone aí. Esse drone, ele viveu muito tempo, é um drone bastante famoso, foi substituído pelo Raptor, que é mais poderoso ainda. Mas isso tudo provocou um certo exagero, uma certa banalização do uso dos drones para ataques. O drone, antigamente, ele era mais para reconhecimento, acompanhamento, mas quando ele começou a ser usado realmente para ataque, essa coisa foi pulverizada e passou a trazer uma série de problemas, né? de erros, enganos, e ele vai sendo aprimorado para ele ser cada vez mais cirúrgico. As guerras atuais são guerras tecnológicas, basicamente.
Também. O tal do no boots on the ground está lá. É muito menor o contingente de tropa que vai lutar do que ia antes, porque agora vão as ferramentas, vão os drones fazer os ataques lá. Acontece que isso provocou a resposta também do outro lado também da guerra, e que hoje existem muitos incidentes, guerras de drones que são utilizados para jogar granada, drones que lançam mísseis, drones que voam 1.200 quilômetros e Kamikazes. são armas remotas poderosíssimas. Uhum. Bom, se luta hoje para que o erro seja cada vez menor, a margem de erro seja cada vez menor, o reconhecimento seja uma coisa prioritária. Antes de você atingir o alvo, antes de você realmente fazer o ataque, é preciso que você identifique aquele alvo com certeza absoluta para evitar esses erros aí. Naturalmente, as pessoas não querem mais levar uma aeronave tripulada para fazer um reconhecimento, nem para fazer um ataque, se ele pode fazer esse ataque sem a tripulação presente, remotamente. Nós temos aí, então... Nós observamos principalmente, né? Aparece muito em filmes, aparece muito em séries, principalmente, um setor específico, né? Está em outro país, por exemplo, Estados Unidos, controlando o drone, monitorando se aquele, por exemplo, um grupo terrorista esteja na casa X, está sendo monitorado, tudo, sendo avaliado toda aquela área geográfica, todo aquele perímetro, uma distância muito grande. E o drone, ele numa altura estrondosa, e logo após, detectado, analisado, inclusive até detectando o próprio rosto das pessoas, o drone Isso. Com alta resolução, vídeo de alta resolução, câmeras, tudo, né? Identificado, solta aquele míssil ou bomba específica e a missão é cumprida. E o outro lado acontece também, tem uns drones que são kamikazes, né? São criados mesmo para destruir. Isso. Mas, porém, nós temos também o outro lado, um grande problema. O ISIS, ou Daesh, como queiram, alguns gostam de chamar de Estado Islâmico, nós preferimos chamar de Daesh ou ISIS, eles mesmo, apesar de amador, eles criaram os seus próprios drones, os próprios grupos terroristas também, tudo, né? Quer dizer, sempre existe o lado do bem e o lado do mal. Então, nós estamos observando essa corrida, esse aumento de uso de drones, ele tem aumentado cada vez mais, tanto na área militar como para grupos terroristas. Você, como especialista, você não acha isso uma coisa extremamente preocupante, que pode, de repente, desencadear um processo assim, simplesmente de descontrole? A gente está falando de tecnologia. Exatamente. Toda tecnologia ela pode ser usada de maneira errada. E isso pode gerar aí um descontrole. Já foi assim com o rádio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio era muito usado. A gente vê que revoltas modernas são feitas através da televisão. Tudo isso é tecnologia. Como é o uso da tecnologia? Como está se dando isso? Eu vou dar o exemplo de Israel. Israel é hoje uma das grandes potências de drones no mundo, é uma referência. Então, Israel começou a usar os seus drones em 1960, lá na guerra do Yom Kippur. Então, ali, o Abraham Karen, que é um iraquiano, ele desenvolveu para a Força Aérea israelense um drone para a guerra, para ele usar naquela guerra ali. Mas Israel não ficou só nisso. Israel hoje tem tecnologia avançadíssima de drone. Então, eles são uma referência em agricultura. Os drones
israelenses, por exemplo, identificam a praga numa planta. Essa imagem é mandada para o laboratório manda para o usuário a solução para aquela praga. Os drones são usados para fazer varredura de grandes áreas e levar a condição do solo das regiões mais remotas de lá. Então, eles não ficaram somente nesse mundo da guerra. É uma atividade tecnológica. Eles estão investindo em tecnologia, eles estão investindo em drone, mas estão investindo também no lado positivo do drone, o lado que ajuda, o lado que agrega. Mas você tem razão. Essa disparidade de utilização do drone em relação às tropas em terra, a facilidade que essa tecnologia trouxe para as missões de combate, de apoio, de inspeção, de antecipação, isso faz com que a gente precise atentar para essa multiplicidade de atividade que o drone faz. Porque o drone pode ter lá uma granada agarrada, um drone que parece ser singelo, algo que não parece oferecer qualquer perigo, mas ele mergulha ali com uma bomba, uma granada, ele já é uma arma. Mas não é o drone que é a arma, não é a tecnologia que causa isso. O que causa isso é o interesse, né? É a manifesta intenção de realizar uma tarefa, seja ela positiva ou negativa. Então, Israel é um ótimo exemplo, porque ele usa o drone tanto para ações militares quanto para ações civis de produção e de agricultura e muito mais, né? Muito mais coisa. Então, eu acho que sim. Tem que lembrar que também outra expressão mundial de fabricação de drone é a China, também o Irã, também os Estados Unidos, e também outros países que são alinhados aos Estados Unidos. Então, a gente tem aí os drones realmente pulverizados no mundo inteiro. Na questão, você citou a questão do Irã, tem sido uma preocupação muito grande, o conflito Irã e Israel. O Irã ele tem comercializado e vendido muitos drones militares. Recentemente vendeu para a Rússia e também parece que a Venezuela adquiriu alguns drones militares também, a Venezuela. Então, quer dizer, já era uma grande preocupação. Drones com grande poder de destruição. E quando nós estamos falando na questão do drone, estamos falando aqui questão militar, estamos falando aqui de drones, mas existe outro tipo de drone também que pouco é citado. O drone, a gente percebe na questão aérea, né? Praticamente, existe outro tipo de drone que poucos citam. Queria até que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de drone. Bom, drone, como a gente já falou aqui anteriormente, o drone é, na verdade, uma plataforma que ela é comandada por rádio ou por qualquer outro meio remotamente para a realização de uma tarefa. Então, esse drone pode ter uma câmera, esse drone pode ter garras, esse drone pode ter uma caixinha para jogar pétalas de rosa na noiva. Então, o drone, ele não necessariamente voa. Nós temos drones que não têm esse nome, têm um outro nome, mas são drones submarinos. Exatamente. Eles são controlados e eles não estão aí remotamente, e eles não estão voando, eles não vão passar na cabeça de ninguém, eles estão mergulhados. Bom, o nome drone, na verdade, significa zangão em inglês, né? É aquele barulho que faz, né? E também pela utilização do drone. O drone ele tem uma missão, que é carregar, que é levar os seus equipamentos, levar remotamente controlado, equipamentos para determinada atividade.
Pode ser a guerra, pode ser... existem drones aí que eles são criados para entrar nos dutos e fazer inspeção interna no duto. Então, o cara tem um rádio que controla, sem perder a frequência do drone, e ele consegue controlar esse drone dentro dos dutos. Esse drone tem uma função de diminuir de tamanho para passar por determinados espaços. Tem drones com garras para pegar determinadas coisas e transportar. Você tem drones com desfibrilador. O hospital manda o drone aonde a pessoa está, para alguém do lado dela já poder fazer o primeiro atendimento, o primeiro socorro ali. Então, os drones são equipamentos não necessariamente que voam, eles estão em tudo que é lugar, terrestres, drones aéreos e drones submarinos também. O drone submarino, apesar de... Não sei se é o nome correto realmente, drone, ele teria um outro nome. Não, tem um outro nome que eu não estou lembrado aqui. Tem um outro nome. É um outro robô. Na verdade, são robôs. Tudo isso aí que a gente chama de drone são robôs. Então, tem um robô que voa, um robô que mergulha e um robô que anda. Tudo isso é drone. Tem até esses filmes aí que a gente vê aí do Guerra nas Estrelas, etc., que tem os drones que andam lá. Os drones andam, porque eles têm uma função. Drone é algo que tem uma função, né? É uma plataforma com uma função. E o drone submarino, que funções ele teria, assim, algumas específicas? São os rovers, né? São rovers. Rover, né? Isso. Funções Bom, ele teria, assim, poderia ser usado? Inspeção de exploração de petróleo, inspeção de árvore de Natal molhada, inspeção de duto submarino, inspeção de casco. Existem N. Na verdade, a gente tem uma ferramenta, né? Essa ferramenta ela é utilizada em vários para resolver vários problemas. Então, quando a gente encontra um problema, a gente vê, bom, deixa eu ver que tipo de drone eu vou usar aqui. Vou usar um drone que voa, vou usar um rover que vai mergulhar, vai levar lá, ou eu vou usar simplesmente aqui um trem e vou botar uma câmera e o trem vai ser a plataforma que vai levar a minha câmera para fazer o sensoriamento remoto, para pegar, adquirir imagens remotamente. Não é? A gente tem que entender que quando a gente está falando disso, a gente está falando de plataforma e sensor. E equipamentos. Então, você vai acoplar aquilo tudo num instrumento, num objeto só, e aquele objeto vai se configurar ali como uma ferramenta de coleta, de investigação, que são os drones. Exatamente. E nós estamos observando também que isso é uma pesquisa recente, né? O mercado de drones cresceu uns 5 anos passados assustadoramente. Cresceu muito, muito mesmo. Muito. Cresceu muito mesmo. Cresceu muito. E cada vez mais abrindo mais novos mercados. Podemos até afirmar que o drone seria uma ferramenta em que outras ferramentas poderiam ser acopladas a ele, né? E sem dúvida, para a realização de vários outros serviços, procedimentos, tudo, né? Uma coisa interessante que nós observamos também, nós falamos aqui já sobre a questão do drone na área militar, na área civil, e uma coisa também que é muito impressionante, nós vimos também de demonstração em grandes eventos, a acoplagem de dezenas, centenas de drones que formam formatos, né? Vários formatos daquilo ali. E como é que se faz aquilo, desenvolve, que aquilo tem que ter uma destreza muito grande, né? São dezenas de drones. Mas veja, certamente não tem... É um controle central aquilo? Certamente não tem 5.000 pessoas, Correto. Cada um comandando o seu drone. Não, existe uma programação, os drones são drones autônomos, como todo drone é autônomo, né? A gente vai programar o drone
e ele vai realizar determinada tarefa. Tarefa de um é piscar verde, a tarefa do outro é piscar vermelho. A tarefa de um é apagar, enquanto do outro é acender. É ir para determinado ponto e acender a luz verde, virar a câmera para determinada posição. E isso tudo, se você faz esse controle dessa nuvem de pontos de drones, dessa nuvem de drones enorme, se você comanda esses drones, coloca cada um com uma missão, ele vai fazer parte de uma engrenagem e ele vai fazer apenas aquilo ali. Correto. Então, uma pessoa só vai poder controlar. Ele já fez ali a programação inicial do drone, já arrumou, já configurou, e ele vai lá e aperta o botão. E os drones sobem e performam aquilo que ele já desenhou antes. Não é? É o modo autônomo, não é automático, porque você tem que estar atrás do rádio sempre. Quando tem um drone no ar, você não pode abandonar o drone, você tem que estar ali. Mas ele trabalha sozinho. Você está ali apenas para garantir que, se houver algum problema, você vai trazer o drone de volta na mão. Você vai safar o drone. Não é? Quando uma coisa é automática, por exemplo, tem um carro aí agora, saiu há uma semana, um carro automático aí sem gente pilotando, aquelas coisas, né, que tem aí da Tesla e tudo mais, que na hora de estacionar, ter um pane qualquer, o carro saiu a 1.000 por hora e acabou matando um e machucando o outro, que eram passageiros naquilo. Porque é um carro automático, e ainda não há essa certeza de que o automático vai funcionar 100%. Por isso que, na legislação dos drones, o DSEA deixa claro que são voos autônomos e não automáticos. Você não pode botar o drone para voar e sair e fazer outra coisa. Você tem que ficar ali na missão. Um item também que nós não podemos deixar de citar, que, como nós citamos aqui, falamos questão dos drones, questão dos kamikazes, do uso por grupos terroristas. E nessa questão, como lidar com a possibilidade de ataques? Já não tanto tempo assim, já foram lançados, ou chamam de fuzil, né? ou de canhões, né? Que parece que interfere na frequência do drone, queima, não sei especificamente, mas já tem a rede também, mas não chega a ser tão eficiente, rede, canhão ou fuzil, né? Parece um fuzil potencializado, né? Para interferir na frequência. De que modo isso funciona, mais ou menos? Bom, existem várias formas de fazer essa contenção do drone. Como você falou, você citou algumas aí. Todas que usam a tecnologia são mais bem aceitas, né? Dão mais certo. Realmente, usar a rede é interessante se você está com o seu drone preparado, um aeroporto que está com o drone preparado, com uma rede montada, e tem alguém ali observando, vendo se tem um drone. Quando acha o drone, vai atrás desse drone, caça esse drone, enrola o drone nessa rede e desce com ele. Existem canhões que fritam o drone. Existem aqueles que interferem e pousam o drone. Interferem na frequência, interferem no comando, toma o comando do drone do piloto, pega esse comando e pousa o drone. Podem ser ondas sonoras, ondas magnéticas, tudo que possa causar ruído lá. Me parece que dele. Me parece que esse último seria o mais eficiente, né? Até para você, de repente, depois detectar mais ou menos da onde que ele veio, né? Quem está controlando, né? Conseguir baixar e interferir, me parece que seria o mais eficiente, né? Sim, e é o mais caro também. Tem aeroportos que já tem mascote, que é uma águia que fica ali, que a águia vive perto ali do aeroporto. É o que se fazia antigamente com os urubus, lembra? Tinha muito urubu, botava ali uma águia ali para pegar os urubus.
Hoje a águia é treinada para pegar drone. Se o drone aparecer, ela vai lá e pega o drone e bota o drone embaixo. Existem diversas maneiras. O DSEA já tem, como estava falando antes, já tem no software que ele entrega para a gente voar, áreas que são bloqueadas, que o drone não entra nessa área. Você não consegue voar. Cria ali uma interferência, um geocampo, você não consegue passar ali. Isso já é uma maneira de fazer a contenção. Tem lugares que o drone não levanta. Você chega lá, liga o drone, tem lugares que ele sequer liga. Em outros ele liga, chega ali a 5 metros, ele para, não sobe mais. Pô, o drone não está subindo e não vai subir, porque existe uma contenção naquela área ali. Isso tudo pode ser feito. Isso tudo já é feito. Então, um drone, para entrar numa área protegida, não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Mas é claro que para tudo dá-se um jeito. Assim como tem a tecnologia para evitar, tem o cara correndo atrás da tecnologia para impedir que evite. E assim, é assim que as coisas vão melhorando, vão crescendo. Você vê, os maiores avanços da tecnologia se dão nas guerras mundiais, quando há necessidade, tanto a medicina quanto a tecnologia. Na Primeira Guerra Mundial já se usou drone, na Segunda Guerra Mundial também melhorou um pouquinho, mas na década de 50, quando não teve guerra, de 50, 60 ali, foi a época que eles puderam trabalhar no laboratório e os drones deram uma grande, avançaram muito, ficaram muito melhores, muito mais estáveis. Tanto é que Israel já usou na Yom Kippur lá. Uhum. Então, esses períodos da humanidade em que há uma aceleração na pesquisa fazem aparecer tecnologias disruptivas, excepcionais, de alto rendimento, que, como você falou antes, podem ser usadas de maneira errada. Mas isso não deveria impedir o progresso da tecnologia. A tecnologia precisa seguir. Até que você falasse um pouquinho que os drones possuem câmeras, né? Câmeras. E existem câmeras específicas nos drones, infravermelho, a termal principalmente, que são de grande utilidade. Na termal, então, ela nem se fala. Dentro de uma floresta, por exemplo, questão de repente ocorrer uma fuga de um presídio, existe uma floresta muito grande, à noite, infravermelho, tudo, né? E principalmente uma área que você chegou até a capacitar alunos da área de defesa, policiais, no Porto do Rio de Janeiro, os portos brasileiros possuem grande dimensão, e nós observamos, sempre tem algumas ilhas perto desses portos, que normalmente são usados para esconder armas, drogas, e à noite coloca em navios com a cumplicidade de alguns. Ali, grande quantidade de droga. Na sua análise, que você já fez o treinamento no Porto do Rio de Janeiro, qual a grande utilidade e a eficiência de um drone para ser usado nos portos que são pontos estratégicos no nosso país, principalmente o de Santos, que vem tendo muito problemas com a apreensão de drogas, tudo, né? Que são áreas muito grandes. E o drone, se você já colocou voo ali tivemos visões maravilhosas, uma abrangência extremamente eficaz. Qual a sua análise sobre o uso dos drones nos portos? Muito bem. Isso realmente é um assunto vasto, porque os drones aí, eles têm N funções para isso aí, N possibilidades de uso. Por exemplo, mais especificamente nos portos mesmo, porque primeiro são pontos estratégicos. É a porta de entrada de praticamente quase tudo que chega, desde alimentos, carros, todas essas coisas.
Tudo que eu falei em relação, sim, aos portos. Existe muita coisa que pode ser feita ali com o drone, que o drone pode oferecer ali uma ajuda importante. O reconhecimento, por exemplo, de um meio naval que está vindo. Você faz o reconhecimento lá longe. A entrega de documentos. Você talvez não precise trazer a nau para trazer o meio para o porto para você receber documentos, para você trocar Contêineres. documentos. Problema Você dos pode fazer contêineres, uma entrega. principalmente. Oi? Problema dos contêineres, principalmente, que são coisas Os monstruosas. containers, você pode fazer a inspeção dos containers lá ainda chegando. Você falou das ilhas, você pode, sem dúvida, mapear essas ilhas. Você Uhum. pode fazer voos nessas ilhas regulares e ver o que está acontecendo ali. Você pode se antecipar aos eventos. Você pode, por exemplo, agora aconteceu aí esse caso com esse grande navio que bateu na ponte. Exatamente. Você pode fazer uma inspeção com o drone, você pode chegar e identificar cada coisa dessa, ver a condição do meio naval ali. Você pode gerar também nos portos uma grande réplica digital, instalar sensores Uhum. e, com o auxílio dos drones, você controlar em tempo real quem entra, quem sai, a temperatura dos barcos, se está cheio, se está vazio. São operações que você pode fazer a qualquer momento, já está disponível isso. Na sua Isso já é. opinião, na sua análise, como foi dito, já existe a réplica digital, existem os drones, os acessórios como a câmara termal, a infravermelho. Que ponto que eu quero chegar? O que falta para nossas autoridades acordarem? A tecnologia existe, está Existe. disponível. Como você citou ainda há pouco, a questão do navio. Se existisse alguns drones que monitorassem um protocolo de monitoramento, afinal de contas, não foi só aquele navio. Existe mais de 20 navios daqueles ancorados há mais de 6, 8 anos, abandonados e largados ali. Um dia, o vento bateu, tem a questão da ferrugem, tudo, aconteceu o que aconteceu. Por sorte, não houve um grave dano na ponte. O que se deve à cabeça das autoridades que não aprende com as tragédias? Como você até citou, a questão do Brumadinho, de Mariana, parece que não se aprende com as tragédias. Mas isso não é função da tecnologia, porque esse tipo Agora de está decisão, disponível, ela existe. ela existe, mas esse tipo de decisão Uhum, é decisão do homem, exatamente. decisão do gestor. E a gente vê aqui, sem querer entrar muito nesse negócio de responsabilidades, dizer que sim, que não, mas a gente viu no caso desse navio que um, um, um setor empurrava para o outro, né? Uma instituição dizia, não, isso não é comigo, isso é com a outra instituição lá. Chegava na outra instituição e falava, não, mas espera aí, isso é uma massa falida, a gente não sabe o que vai fazer com ele. Não, isso aí, não sei, não dá para a gente fazer isso porque isso está sob a responsabilidade dos portos, isso está sob a responsabilidade do INEA, isso está sob a responsabilidade da Marinha. Quer dizer, a gente sabe, cara, que quando dois navios estão muito próximos, a área de interseção ali da atuação daquele comandante, dos dois comandantes, é naquela área de interseção que acontecem os problemas, porque ninguém quer passar por cima de ninguém e acaba que fica ali uma zona cinzenta. E a questão, eu acredito, seja essa. Mas você tem razão, a tecnologia existe, o custo para uma entidade, para um gestor público não é absurdo, é um custo razoável, é algo que está sendo implementado, por exemplo, em toda a Inglaterra, Correto. na Espanha, na Austrália, na Alemanha, no Japão, na China. A réplica digital, ela é a coisa maravilhosa. E a economia e eficiência que ela gera é uma coisa estrondosa. É,
Mas é preciso também que as autoridades estejam primeiro convencidas disso. Elas precisam ser apresentadas à tecnologia. É preciso que haja esse esforço de tentar demonstrar o que essa tecnologia realmente agrega, É, nós, né, nós, à gestão pública. nós estamos Mas até, também, nós até estamos até tentando isso, né? Tentando isso. Mas no Brasil eu acho, mas parece que no Brasil existe uma barreira e existe burocracia, até burocracia para se ajudar. Existe um muro, nós queremos ajudar é, e somar. E existe esse é, muro da burocracia. Muitas vezes que parece que, eu repito novamente, que várias tragédias, vamos citar aqui Brumadinho, vamos citar aqui Mariana, matou mais de 200 pessoas. 200 pessoas, são sim, tragédias. Temos a tragédia do Palace, temos a tragédia da 13 de Maio, o prédio que caiu. Então, nós observamos uma tragédia atrás da outra. Parece que possuímos a tecnologia, possuímos as ferramentas, mas parece que a impressão que passa é que não querem resolver, não querem a solução, querem o paliativo, mas não a solução. As é, autoridades. essas pessoas, esses gestores, certamente têm as razões deles, não é? Eu acho que cabe aqui o mundo da tecnologia, que é o que a gente representa, Correto. demonstrar a possibilidade de utilização de ferramentas para melhorar a chance de atender aquilo ali, de resolver aquele problema sem tanto custo, sem ser uma coisa absurda, porque a tecnologia ela vem barateando mesmo, a possibilidade de formar réplicas digitais é uma coisa que não é tão cara, não é cara, e permite antecipação. Mas, novamente, cabe ao pessoal de tecnologia, cabe a gente, né, demonstrar isso, procurar mostrar, Correto. convencer ali no argumento técnico mesmo, conseguir as reuniões e conversar com o gestor, porque isso vai ser, no final das contas, uma decisão política. Correto. E é muito importante que a tecnologia está sempre avançando. Hoje já está se pensando já em aeronaves militares não tripuladas, não tripuladas. Nós Sim, temos sim. caças de ataque não tripulados, já chegamos a nesse nível já chegamos. E eu acho que o grande problema, talvez o grande inimigo seja política, né? Que muitas vezes atrapalha e não evolui com a tecnologia. As cabeças pensantes, políticos, tudo, né? É. Que a tecnologia, ela, quando bem usada, com eficiência, ela traz bens. Ela traz bens e traz o bem, sempre, né? Então, eu É acho isso mesmo. que ela existe, está disponível, existem grandes profissionais, você é um deles, até trazendo grandes, está sempre se atualizando e trazendo essa grande, da réplica digital, principalmente, que conheço poucos que fazem aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, praticamente. É uma grande ferramenta de excelência e se encontra à disposição e existe, né? É, novamente, cabe a gente apresentar as tecnologias, Correto. tanto no mundo público quanto no mundo privado. As empresas, etc., as empresas procuram essa solução e já estão usando, né? As empresas têm, não que tenham facilidade, porque se trata de uma venda complexa e então realmente não é Correto. direito. Mas, novamente, vamos apresentar, é isso que a gente pode fazer, as soluções tecnológicas. Mais uma vez, agradecer, um excelente papo aqui e foi bem direto o objetivo sobre a questão dos drones, muitas curiosidades que muitos tinham aqui e estreando o nosso programa aí da Águias, Lobos e Caos, com excelência, com Simeone Campelo, engenheiro da ciência da computação, diretor CEO da Dronave.
Mais uma vez, Simeone, muito obrigado.